Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Casamento e a União Estável. O casamento e a união estável. Vamos falar sobre o casamento e vamos falar também sobre a separação de um casamento e formando-se uma nova família numa união estável. Amém, queridos irmãos? É um tema muito real e também polêmico. Mas é necessário que se pregue e que se ensine a palavra de Deus. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 3 a 6, o nosso Senhor Jesus, ele fala sobre o casamento. Mateus 19, versículo 3 a 6. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Amém. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus está falando, ao ser questionado, ele está falando sobre o casamento, a importância do casamento. Então, ele é questionado e fizeram uma pergunta para ele: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Bom, queridos irmãos, tem motivo que sim. Você só pode separar da sua esposa ou do seu esposo, casados na igreja, abençoados por Deus, quando existe adultério, uma traição entre uma das partes do casal. Aí você pode se separar. Ou quando do casal vem a falecer, morrer. A pessoa se torna viúva. Essas são as duas condições que nosso Senhor Jesus colocou também, que não está escrito aqui. Mas perguntaram ao nosso Senhor, e Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso, desde o princípio da criação dos homens, os fez homem e mulher? E disse: por isso homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Os dois, quando casarem, abençoados por Deus, os dois serão uma só carne. Dois espíritos, uma só carne. Casamento, queridos irmãos, abençoado por Deus. De modo, Jesus falou, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu na bênção do casamento, o homem não separe. Amém? Muito bem. Mas acontece, queridos irmãos, que o mundo de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, ou as pessoas não se casam e vão morar juntos, ou se casam, se separam e depois começa uma nova união. E se torna, às vezes, uma união estável. E agora? Como será? Sabemos, segundo a palavra que o próprio Senhor Jesus nos contou muitas vezes, ele diz que aquele que se separa de um casamento e começa a viver com uma outra pessoa ou ter relacionamento com outra pessoa está em adultério. Adultério é um dos mandamentos da lei de Deus. Não cometerás adultério. É claro isso. Deus proibiu o adultério. E o nosso tempo de hoje está acontecendo isso. Está acontecendo muito disso.
o amor se esfria, se acaba, as pessoas se separam de uma união que foi feita por Deus no altar, na presença de um sacerdote ou na presença de um pastor. E aí a pessoa pensa que já está solteiro de novo e começa uma nova vida. Namoram aqui, namoram ali, e daqui a pouco encontra alguém, se dá bem com aquela pessoa, começa a viver com aquela pessoa, os anos vão passando, nascem crianças, nascem filhos, e a pessoa está ali. Agora a pergunta é, esta pessoa, ela vai continuar estando em pecado? Porque Nosso Senhor disse, né, sobre o adultério. Bom, às vezes uma pessoa foi casada, mas a outra era solteira. Mas se as duas estão juntas, as duas estão em adultério. Tanto o solteiro como o casado. Porque existe ali um adultério. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos contou. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, de versículo 10 a 17, 1 Coríntios, capítulo 7, de versículo 10 a 17, o apóstolo Paulo nos escreve assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido, e caso tenha havido a separação, que ela fique sem casar, ou então que faça as pazes com o marido. E o marido não pode despedir sua mulher. Aos demais, sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, mas que concorda em morar com ele, não a deve despedir. E se uma mulher que tem um marido não cristão, mas que concorda em morar com ela, não a deve despedir. Pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã fica santificada por seu marido cristão. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros. No entanto, agora são santos. Se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separe. Neste caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Ademais, ó mulher, como pode saber se salvarás o teu marido? Ou tu, marido, como podes saber se salvarás a tua mulher? Fora desse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu, na qual Deus o chamou. É esta a orientação que tenho dado em todas as igrejas. Amém. Assim finaliza o apóstolo Paulo, queridos irmãos. Queridos irmãos, vamos separar uma coisa da outra. Paulo nos diz assim: aos casados ordeno, estou dando uma ordem, ordeno, não eu, mas o Senhor. O Senhor Jesus está ordenando. A mulher não se separe do marido. A mulher não se separe do marido. E nem o marido da mulher. E caso tenha havido separação, agora nós estamos falando da separação. E caso tenha havido a separação, que ela fique sem casar. Ou então que faça as pazes com o marido e volte para o marido. E o marido não pode despedir sua esposa, a sua mulher. Muito bem. Nós estamos falando do casamento. Nosso Senhor Jesus ordenou que não haja separação. Mas se houver, e é o que está acontecendo, olha o que o apóstolo Paulo fala. Aos demais, sou eu que digo, sou eu, o apóstolo Paulo, que digo, não o Senhor. Seu irmão tem uma mulher não cristã, mas que concorda em morar com ele, não a deve despedir. Aqui o apóstolo Paulo está falando
daquele que é cristão, aquele que já tem o batismo do Espírito Santo real. Ele falando, ó, aos demais sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, que ainda não recebeu o Espírito Santo, mas que concorda em morar com ele, não a deve despedir. E se uma mulher tem um marido não cristão, mas que concorda em morar com ela, não a deve despedir. Pois, olha só, pois o marido não cristão, aquele que não recebeu o Espírito Santo, fica santificado por uma mulher cristã, aquela que já tem o Espírito Santo. E a mulher não cristã fica santificado por seu marido cristão. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros, seriam amaldiçoados por causa do adultério. No entanto, agora são santos. Os inocentes filhos se tornam santos por causa da santidade do marido ou da mulher cristã. Se, porém, o apóstolo Paulo fala, se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separe. Se acontecer isso, não tem mais vontade de ficar junto, que se separe. Neste caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. E ele confirma, ele diz, foi para viver em paz que Deus vos chamou. Foi para viver em paz que Deus te chamou. Ademais, ó mulher, como pode saber se salvarás o teu marido? Ou tu, marido, como pode saber se salvarás a tua mulher? É o livre-arbítrio de cada um e só Deus é que sabe se vai salvar ou não. Fora esse caso, diz o apóstolo Paulo, fora esse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus o chamou. O que o apóstolo Paulo está falando? Bom, houve uma separação um dia de um casamento. E de repente, lá na frente, houve uma união estável. Um novo namoro, uma nova companheira ou um novo companheiro. Um é cheio do Espírito Santo, o outro não. Começaram a viver junto, constituíram família, filhos, isso ao longo dos anos. O que o apóstolo Paulo fala? Fora esse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu, na qual Deus o chamou. Se quando você estava no pecado, Deus te perdoou o teu pecado, você foi batizado no Espírito Santo, que continue vivendo, mas agora não mais no pecado. Porque Deus agora traz paz a essa família. É esta a orientação que tenho dado a todas as igrejas. Irmãos queridos, eu quero contar uma coisa para vocês que não está escrito nas Sagradas Escrituras. Vocês podem e têm o direito de questionar. Podem e têm o direito de questionar. Mas essa mensagem, o Senhor Jesus me respondeu por volta de 4 anos atrás, quando eu perguntei a Ele, conversando com o nosso Senhor Jesus. Exatamente em cima deste casamento e depois de uma separação e de uma união estável. Quando é que se torna uma união estável para Deus, para o nosso Senhor Jesus? Estável significa assim, queridos irmãos. Uma pessoa separou num casamento. Aquele que Deus uniu, o homem não separa, mas separou. Acabou o amor, teve problemas, separou. Na justiça do homem, não a de Deus. Sai desse casamento de Deus, abençoado por Deus, e começa a viver uma nova vida. Encontra outra pessoa, namora, vai viver junto, está morando numa casa juntos, começa a nascer filhos, forma-se uma família, o tempo vai passando, existe amor por parte dela, por parte dele, existe respeito por parte dela, por parte dele, e eles vivem bem, em paz, no amor. No amor, presta bem atenção, no amor.
não por interesse, amor. O Senhor Jesus disse que depois de 832 dias, que dá 2 anos, 3 meses e 12 dias de união conjugal, ou seja, estável, união conjugal estável, este casal que um dia pecou contra Deus, que veio a cometer adultério, mas que está numa vida, uma vida conjugal estável, no amor entre os dois, não só entre um, que até já constituiu uma família, que já passou desse prazo de 832 dias, que dá 2 anos, 3 meses e 12 dias, vamos falar assim, 2 anos e meio. Essa pessoa, esse casal, pode ser abençoado por Deus. Eles podem se dirigir a um homem de Deus que tenha esse conhecimento da palavra que o Senhor Jesus me falou, e eu faço isso. Pode ser consagrados, não o matrimônio, o casamento, mas a união dessas duas vidas. Não é um casamento. Não é um casamento, é a união. Deus abençoa esta união. Por que que Deus abençoa essa união? Porque foi para viver em paz que Deus vos chamou. Deus quer a paz, quer amor, não quer pecado nem discórdia. Ele quer paz entre um casal e que haja amor entre esse casal, e que haja família entre esse casal, e que haja respeito entre esse casal. É por isso que tem essa, vamos dizer assim, exceção. É uma consagração, é uma bênção da união estável do casal. Respeitando, no mínimo, o prazo que nosso Senhor Jesus colocou. Vocês entenderam? Mas prestem bem atenção que pela lei de Deus o casamento se faz entre o homem e a mulher, 2 espíritos, 2 corpos. Ao se casarem na presença de um sacerdote ou de um pastor, consagrados, abençoados por Deus, esta união de casamento, os 2 corpos se tornam uma única carne. 2 espíritos, uma única carne. E o que o Deus uniu, o homem não separe. Mas se houver a separação, que seja feito desta maneira. Amém, queridos irmãos? Que isso sirva para vocês de um ensinamento. Mas um ensinamento sério, com amor e com respeito. Amém.